Fala galera, tudo certo? Nesse vídeo vamos falar sobre armas químicas e por que elas são tão perigosas. Charles chegando, mediante a guerra que está se instaurando aí há alguns dias entre a Ucrânia e a Rússia, não é difícil a gente pensar em algumas outras armas que podem ser utilizadas nesse confronto. Então vamos entender um pouquinho da onde que saiu as armas químicas e como elas agem no organismo. Bem, vamos começar pelo contexto histórico. Os chineses já utilizavam as armas químicas há 1000 anos antes de Cristo, arsênico. Já na Grécia, utilizavam-se então algumas raízes para fazer então algumas soluções alguns agentes que eles faziam o que? Contaminavam a água do inimigo, né? Rios, poços, para que fragilizavam, causando dor de barriga, tá? Espasmos, diarreia, fazendo com que fragilizasse, tá, a tropa inimiga. Ou seja, sempre foi uma estratégia de guerra. No nosso contexto agora, a gente tem que pensar, mas, bom, da onde que veio isso, em larga escala? Então, eu vou começar lá pela Primeira Guerra Mundial, tá, em 1915, tá, quando um alemão, tá, um químico, ele estava desenvolvendo um inseticida e nesse contexto aí, sem querer, ele conseguiu então realizar a fórmula do agente G, tá? G de German, ok? Esse agente G, o início da revolução, tá, das armas químicas com maior fatalidade, ok? Até um fato aqui curioso é que o próprio pesquisador que fez essa fórmula foi quase vítima dela. Ele e seu ajudante, porque um pequeno resquício caiu na bancada e tanto ele e o seu ajudante tiveram o que? Algumas reações fisiológicas, como o que? Miose, né? As pupilas começaram a diminuir e dificuldades respiratórias. Obviamente que não chegou a ter matar eles, mas ficou aí. Depois a gente começa a passar que outros países também começaram a buscar isso, mas a Alemanha, nesse primeiro momento, estava um pouco mais à frente, porque desse agente G eles começaram a fazer sub outros produtos, como, por exemplo, o sarin, tá? O Triton 46, que também são outras toxinas, ou seja, neurotoxina. Passando um pouquinho mais para frente, chegamos a 1945, onde a Inglaterra descobriu o agente V de Venom, ok? Também uma grande toxicidade, ou seja, mais neurotoxinas que agiam muito mais rápido. Ou seja, se uma pequena gota encostasse na sua pele, era o suficiente para que você vai a óbito, né? Nem chegasse, você vai a óbito. Passando um pouquinho, a gente vai chegar então agora nas nossas épocas atuais. A Rússia também teve um ponto importante ali em 1970, justamente na Guerra Fria, onde espiões roubaram fórmulas da Inglaterra, então fazendo com que eles desenvolvessem também algumas armas químicas. A mais conhecida é Novichok. Que nome, né? Novichok. A Novichok. Essa então é uma das descobertas com a qual também a Rússia vem trabalhando, sabendo-se que a letalidade é muito grande. Até a gente vê alguns anos atrás aí alguns documentários sobre alguns assassinatos de pessoas utilizando esse mesmo componente. Claro, galera, contextualizando aqui, é importante sim a gente entender um pouquinho de como funciona e como isso pode sim afetar o organismo, como pode afetar o corpo humano. Muitas vezes a gente nem sonha com o poder de criação do homem pode ser levado a fins tão destrutivos. Vale lembrar que em 1997
Então foi criada uma convenção de armas químicas, aonde então todos os países aboliriam em larga escala a utilização desses compostos a fins de guerra, tá? E que ele foi começar a encorpar, ou vamos dizer assim, a dar um coro maior, ou que mais países entrassem nessa convenção, foi apenas em 2013. Olha só, se passaram muitos anos para daí que o pessoal começasse a entender o quanto isso era perigoso e nocivo para o ser humano. E aí, galera, gostaram? Curtiu esse conteúdo? Não deixe de se inscrever no canal, dá um joinha e vem comigo que a gente vai estudar muito mais coisas. E se vocês quiserem que eu traga mais detalhado sobre cada um e sobre o efeito que age dentro do nosso corpo, comenta aqui embaixo que eu vou trazer tudo isso para vocês, tá bom? Um grande abraço, valeu!